sobre as dificuldades que nós tivemos na nossa vida financeira e os acertos que nós tivemos. E os erros também, né, amor? Que a gente aprendeu. Isso, eu falei o quê? Falei erros. Não, acertos só. Só acertos? Só acertos. Só acertos. Nós vamos falar sobre os erros e os acertos que nós cometemos na nossa vida. Para tirar de exemplo, né? Para os casais tirarem de exemplo que não é só flores, né? Não é, nem sempre a gente investiu, nem sempre a gente teve dinheiro guardado, né? Nem sempre a gente sabia fazer a nossa gestão financeira, né? A gente foi aprendendo com o tempo, com os erros e com os acertos. E hoje a gente vai contar essa nossa história para vocês entenderem um pouquinho mais, tá bom? E até para vocês pegarem os erros e os acertos que a gente teve e para não cometer, principalmente os erros, né? A gente sabe que tem alguns erros que custam muito dinheiro. E a gente sabe disso porque a gente cometeu erros, que a gente teve perdas de valores significantes, né? Significativos, isso. Pode falar, amor. Dá um oi ali pro Edson. O Edson e a Luciana, sejam bem-vindos, pessoal. Muito obrigada por estarem participando aí da nossa live. Então, como o Léo estava falando, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dos nossos erros e dos nossos acertos na nossa vida. Porque o nosso intuito aqui, gente, é ajudar os casais na sua vida financeira, ajudar os casais a fazerem uma gestão financeira, né? A criar hábitos financeiros saudáveis, né? Para que assim possa colocar todas as suas contas em dia, possam liquidar as suas dívidas, né? Hoje em dia a gente sabe que tem muitos casais que realmente estão endividados e não conseguem sair dessa situação, né, amor? Sim. Pessoas que estão aí desesperadas, que, né, perderam os seus empregos, estão sem renda. E as famílias hoje, por causa disso, estão desestruturadas, né? Porque quando a gente não trata da nossa gestão financeira, a gente fica desestruturado, né? A gente fica sem chão, né? A gente não sabe por onde começar, quais as decisões que a gente tem que tomar, né? Por onde que a gente deve começar a pagar as nossas dívidas. Então, o nosso intuito deste canal é exatamente esse, né? Falar com vocês, casais, esposas, né, maridos, para que vocês tenham uma relação entre vocês saudável, para que vocês possam sentar juntos e criarem estratégias juntos, né, para fazer essa gestão financeira com inteligência, né, e para que isso acabe se tornando um hábito. Porque fazer gestão financeira do lar, né, amor, é um hábito, né? Sim. Se os casais não têm essa habilidade, né, esse hábito de estar sentando para conversar sobre dinheiro, realmente as coisas elas acabam, né, indo por um lado que não é muito legal, né, amor? As pessoas acabam se endividando e um não sabe o que o outro está gastando, enfim. Quer colocar alguma coisa? Aí até mesmo como hábitos saudáveis financeiros é um hábito, vocês têm que entender que fazer a organização da casa é como organizar uma casa. Vocês têm que limpar a tua casa todos os dias. Cuidar das suas finanças, as entradas e saídas dos valores mensais das tuas rendas é fundamental. Você saber quanto você ganha, quanto você gasta mensalmente, quanto que te sobra, quais são os gastos de habitação, quais são os gastos de lazer, se eu estou ultrapassando o meu limite de gastos ou não. Então, isso é um hábito que você vai fazendo. No começo vai ser mais desafiador, é normal, porque você não está acostumado com esse hábito, mas depois ele se torna rotineiro na sua vida. E com isso vocês vão conseguir controlar e saber realmente onde o teu dinheiro está sendo empregado. Isso é o fundamental, saber realmente o que vocês estão fazendo, quais os objetivos que vocês estão cumprindo com aqueles valores, né, que vocês estão gastando. E aí vocês vão entender o custo que vocês têm da tua vida, que vocês trabalham para ter aquele rendimento mensal.
É isso aí, gente. Então, assim, quando a gente coloca, né, coloca tudo no papel, quanto que a gente, né, quais são os nossos rendimentos, quais são os nossos gastos, fica muito mais fácil da gente visualizar num todo, né, num macro, né, numa coisa maior, né? Por quê? Porque se você não faz, né, se você não faz essa gestão, você não sabe para onde que teu dinheiro está indo. Né? Você não sabe nem quanto que você recebe e nem quanto que você paga, né? Você simplesmente vai pagando, vai recebendo, vai pagando e não tem ideia, não sabe, né? Para onde que tá indo. Não, né? E até mesmo, né, amor? Até para você fazer um planejamento. Se você tem uma dívida, planejar o pagamento dessa dívida. Como que você vai fazer um planejamento dessa dívida se você não sabe quanto que está sobrando mensalmente para você pagar essa dívida? Ou fazer um planejamento de montar um próprio negócio, que é um objetivo de muitos casais. Eu quero ter meu próprio negócio. Quanto que preciso guardar mensalmente para ter aquele montante para montar meu negócio? Então tudo isso é a organização das tuas finanças. Então tem que começar, você tem que ter uma base para você organizar, para você tomar as tuas decisões. Senão é achismo, senão você fica achando, não, vou investir e vai dar certo, e rezar para dar certo. E não é dessa forma. Tá à mercê das circunstâncias, Justamente. Né? Então é importante vocês terem esse costume, né? E não foi sempre que a gente teve esse costume, né, amor? A gente não fazia esse controle como a gente faz hoje. Isso foi, como eu falei, um hábito que a gente começou, foi desafiador no começo, mas se tornou uma rotina na nossa vida. Colocar tudo no papel, o que entra e o que sai, e fazer todo o planejamento dos próximos meses e anos para atingir nossos objetivos, né? Então é muito importante você ter isso em mente. E qual foi algum dos nossos erros, amor? Quer começar? Nossa, então, gente, foram uma sucessão de erros. Sabe aquele ditado assim, que quando alguma coisa dá errada, parece que várias outras coisas começam a vir errada também na tua vida? É como um efeito dominó, né? Vem uma coisa ruim, daqui a pouco você vem outra coisa ruim e, quando você vê assim, você tá, né, enrolado numa teia de coisas ruins e você fica desesperado, porque você não sabe por onde começar, né? Então, assim, um dos nossos primeiros erros financeiros, assim, que eu achei, assim, foi um baque, assim, para nós, foi em 2018, se eu não me engano, né, amor, que nós montamos o nosso... Primeiro negócio. O nosso primeiro negócio. Nós tínhamos um dinheiro para investir e nós queríamos, né, ser empreendedores. A gente sempre tinha essa veia de empreendedorismo, né? A gente sempre quis empreender em alguma coisa. E em 2018 a gente pensou em montar uma lancheria, né? Uma empresa de lanche, enfim, né? Bem bonitinho, como Subway, né? Bem, né? Assim, do jeitinho que a gente sonhava. Enfim, nós tínhamos esse dinheiro para investir, né? E nós investimos, né, nesse negócio, né? Então nós decidimos que a gente ia investir, né? Nós já tínhamos a pessoa para cuidar desse nosso negócio, até porque nós tínhamos outros trabalhos, né? Então nós precisávamos de uma pessoa para cuidar desse negócio e nós já tínhamos essa pessoa. Então, toda aquela parte de investir, de colocar o negócio no papel, né, começar a comprar todas os maquinários, enfim, que necessita para você, né, criar aquele negócio que nós queríamos. Então, nós começamos a fazer tudo isso juntos, né, amor, sozinho. O que a gente fez? A gente fez todo o planejamento financeiro, organizamos. E a gente chamou uma pessoa para tocar o negócio, que seria um sócio. Nós fomos o sócio investidor e ele seria o sócio que seria o que faria o negócio rodar. Isso. Certo? Então, o grande erro nosso, a gente escolheu uma pessoa errada
para gerenciar esse negócio. Então é uma das dicas que a gente dá. Quando você quer montar um negócio, veja bem certo quem vai ser teu sócio, quem vai ser as pessoas que vão ser as pessoas chaves do teu negócio. Então é importante você ter pessoas chaves que você saiba e conheça bem o negócio. E outro erro nosso foi que a gente não conhecia tanto do negócio, que é um ramo de alimentação que não era nem a minha especialidade, nem a da minha esposa. Então, a gente estava à mercê dessa segunda pessoa. A gente simplesmente foi montando, né, amor? A gente foi montando, a gente foi criando ali os lanches, né? A gente até fez um lanche, assim, que no final a gente ficou sabendo que as pessoas, né, achavam incrível, assim, muito bom mesmo, né? Tempero e tudo mais, né? Mas a gente não entendia do negócio, né, amor? Até mesmo a decisão do ponto, onde foi o ponto, foi escolha desse sócio, quais foram, não era só lanche, a gente também tinha frango assado e carne, né, amor? Isso. Então, depois a gente viu que o cargo-chefe, que era os lanches, não o frango assado e a carne, como o nosso sócio falava. Então, como a gente não entendia do negócio, a gente foi coagido pelas informações que ele falava, da gente seguir esse caminho. E esse foi o nosso grande erro. A gente teve uma perda que a gente fechou, a gente teve prejuízo, não teve tanto prejuízo, né? Na verdade, como que aconteceu, né? A gente começou a tocar esse negócio, a gente ia trabalhar na parte da noite, porque nós não tínhamos tempo durante o dia para tocar, né? E a gente deixava esse negócio com essa pessoa e a gente ia à noite, né, fazer o trabalho também. Então, a gente trabalhava o dia todo e à noite a gente ia tocar o negócio. Mas, enfim, por questões, né, atritos, né, a gente começou a criar atritos com essa pessoa, porque essa pessoa não permitia que a gente tocasse o negócio também. Ficou uma coisa muito estranha, sabe? Essa pessoa parece que se sentia invadida quando nós dávamos a nossa ideia, sendo que nós éramos os investidores, né? Então, assim, e por questões também que a gente não conhecia o negócio, né? Então, nós tínhamos um produto bom, nós tínhamos uma localização boa, o local bom, tudo, a infraestrutura, tudo perfeito, mas nós não sabíamos como tocar esse negócio, então nós não tínhamos clientes. E outro ponto também que a gente errou, nós não, né? Mas o nosso sócio dependia do rendimento daquele local. Então todo negócio ele demora para ele trazer o retorno do investimento. É normal você demorar 1 ano, você tem que injetar nos primeiros 6 meses valores para rodar o negócio. É normal. E o nosso sócio ele não tinha, ele dependia de rendimentos mensais daquele negócio. Dependia do salário. Do salário, Prolabore. E no começo a gente não tinha Prolabore. Por quê? Porque todos os valores eram para investir no negócio. Para pagar o aluguel, pagar a luz, pagar os insumos, tudo isso. E até estava se pagando. Se tivesse continuado, de repente ele teria trazido um retorno. Seria um negócio de sucesso. Mas a gente não deu o tempo de maturação necessária do negócio, porque a gente não tinha capital de giro, a gente não dependia do rendimento, mas o nosso sócio dependia. Então, é importante vocês, quando montarem um negócio, saberem, não vou no próximo mês já tá dando retorno desse investimento. Eu talvez tenha que esperar uns 3, 6, até 1 ano para ter um retorno de investimento desse negócio, para ele começar a estar maduro para trazer o retorno esperado, né?
E também conhecer o negócio, né, gente? Porque, assim, a gente não deve nunca abrir um negócio sem entender daquilo, né? Justamente. Pelo menos a gente ter uma vivência sobre aquilo, né? A gente já ter expertise sobre o que a gente vai fazer. Então, a gente fala que foi muito mais do que fazer um MBA, né? A gente ter montado isso. A gente perdeu dinheiro, né? A gente investiu, perdeu dinheiro, né? E nós perdemos todo o dinheiro, tá? A gente perdeu todo o dinheiro desse negócio, né? A gente saiu ali com bastante prejuízo e foi um aprendizado assim muito grande na nossa vida. Então esse foi um das piores coisas que aconteceram na nossa vida financeira, né? Se a gente tivesse posto esse montante que nós tínhamos, que nós abríssemos esse negócio num investimento, com certeza a gente teria, né, muito mais lucratividade hoje. Hoje nós teríamos esse dinheiro investido, né? Mas a gente tentou. E assim, a gente não está recomendando vocês não abrirem negócio. Eu acho que essa veia empreendedora é muito legal e a gente incentiva. Super importante. Para o crescimento pessoal de vocês, casais, o crescimento da sociedade, do meio que vocês vivem, até do país. Se não fossem os empreendedores no nosso país, o nosso país estaria ainda numa situação pior. Porque quem movimenta o país são os empresários, os empreendedores. Então a gente recomenda sempre empreender, mas empreender com inteligência, com conhecimento, buscando as melhores formas, sabendo que empreender é um processo, não é da noite para o dia que você começa a trazer o resultado. Então a gente tem que ter esse cuidado. Tem capital de giro. Justamente. Foi uma coisa que a gente não tinha, então a gente fez tudo assim, tudo aos trancos e barrancos, né? Apesar que assim, nós não dependíamos da renda do negócio. Já era um grande diferencial, então a gente não precisava de prolabore para ele. Então ele só teria que pagar as despesas fixas do negócio. E a gente não tinha funcionário, então ele tinha um custo fixo baixo. Então, nesse ponto, trazia muito problema, né? Mas o grande problema foi que tem outra pessoa que dependia daquele rendimento. Aí a pressão fica muito maior, porque ele precisa pagar as contas pessoais dele. E se não tem um retorno, fica mais difícil, não é, amor? Então foi erros sucessivos um atrás do outro, né? A gente achou que estava tomando assim uma baita decisão na nossa vida. A gente investiu um dinheiro que a gente tinha guardado, né? Que a gente, né, poderia hoje estar com esse dinheiro ainda. Mas enfim, né? Foi um aprendizado. E com certeza eu acredito que tenham muitos casais que também tomam essa decisão, né? Por quê? Porque as pessoas, elas querem empreender, né? Elas querem fazer alguma coisa, né? Nem todo mundo quer ser CLT, né? Nem todo mundo quer. Então, muita gente quer ir começar a empreender, né? A montar um negócio, a vender o seu próprio produto, né? Por que não? Isso é uma coisa bacana, né? A gente aprende muito empreendendo, tá, pessoal? A gente aprende muito. E com certeza a gente aprendeu muito nesse erro, tá? Até porque tem um ditado que fala que a gente não aprende com os acertos, né? A gente aprende com os erros. Então, a partir do momento que você erra, tenha certeza que aquilo ali você nunca mais vai errar na vida. Então, parando para pensar hoje nisso, né, no que aconteceu conosco, hoje eu posso fazer uma lista para vocês de tudo que eu não faria, né? Hoje a gente consegue ter melhor, né, na nossa mente tomada de decisões ali que a gente teve naquele momento que hoje a gente não tomaria, né? Com certeza. Mas não foi de todo o ruim, né? Esse erro, porque foi uma forma
foi algo que aconteceu que fez a gente perder dinheiro, mas a gente aprendeu muito e como que é a palavra? Agora fugiu. Nos motivou a seguir essa veia empreendedora, né? Hoje, tanto eu como minha esposa, a gente é empreendedor. Então, se a gente não tivesse tomado aquela decisão lá atrás, a gente talvez estaria ainda trabalhando como CLT. Então, a gente também tem que ver os pontos favoráveis até no erro, né, amor? Nada contra ser CLT, né? Muito pelo contrário. Eu acho que, né, tem pessoas aí que têm grandes carreiras, né? Crescem muito dentro da sua carreira de CLT em empresas, em multinacionais, né? Eu trabalhei muitos anos numa multinacional e assim, tem pessoas que crescem muito, né? Dentro dessas empresas, desses conglomerados aí. Mas, enfim, né, a gente já tem essa veia, assim, de empreendedorismo, é uma coisa que a gente sempre quis fazer, né, eu e o Léo, a gente gosta disso, e faz muito pouco tempo que eu larguei minha carreira de CLT para realmente empreender, né. O Léo já era empreendedor, né, ele já é consultor financeiro, né, ele dá consultoria em algumas empresas aqui na nossa região, mas eu não tinha isso, e hoje eu vejo que realmente, assim, é libertador, pelo menos para mim é libertador, né? Então, voltando lá na nossa história do nosso empreendimento, lá da nossa lojinha, né? Então, infelizmente deu errado, né? A gente planejou, a gente sonhou com aquilo, a gente ficou meses, né, sonhando com aquilo, criando aquilo, a gente criou logo, a gente criou os tipos de sanduíche, a gente criou as cores, o layout, a gente fez tudo, né? E com aquele sonho, né? Poxa, que legal, a gente vai crescer, a gente vai prosperar, a gente vai futuramente abrir franquia disso aqui. E não é bem assim, né? Tudo você precisa ter know-how, você precisa ter know-how. Então, quando vocês quiserem, né, que vocês estiverem com um sonho de abrir um empreendimento físico, né? Procura o Senac, né? É o Senac, amor? Senai? Senai. É o Senai. Procure o Senai. O Senai tem vários cursos para empreendedores, né? Como você abrir a sua empresa, né? Então, assim, tem vários cursos lá. Foi uma coisa que a gente não fez, né? A gente não buscou e a gente foi fazendo assim conforme a nossa cabeça, né? A gente achou que a gente sabia e no fim a gente não sabia era nada. Na né? verdade, a gente fez toda a estrutura do negócio. A forma do negócio, como minha esposa até estava falando, a gente fez logo, a gente fez todo o layout do local, a gente fez uma identidade visual, a gente teve o cuidado de escolher um ponto, a gente teve o cuidado de escolher os produtos, tudo isso foi importante para a gente. A gente fez um pré-plano de negócio, né? A gente fez um pequeno plano de negócio para esse empreendimento. O único problema é que a gente, como minha esposa mesmo falou, a gente não tinha know-how nessa área. É fundamental você ter know-how, porque você sabe os acertos e erros desse negócio, o que pode ser, quais são as sazonalidades, todos esses pontos que é só com a experiência que você tem. Então, isso a gente não tinha. A gente tinha um conhecimento técnico financeiro, conhecimento de organização, até de layout e tudo, mas a gente não tinha o conhecimento do produto, do negócio em si. E esse foi o grande problema. Mas esse não foi só o único erro que a gente cometeu, né, amor? Acho que a gente pode ir para o próximo, né? Que foi em 2019 ou 2018 também? Foi em 2019, né, amor? Eu acho que foi em 2019. É o nosso segundo grande erro e a gente também perdeu dinheiro, né? E eu acho que esse a gente perdeu mais dinheiro ainda. A gente fala, né, que um dos mitos, né, é o sonho da casa própria, né? Então a gente entrou nessa enrascada, né? Até pouco tempo atrás a gente também tinha isso. Não, a gente precisa ter nossa casa própria, a gente precisa ter nossa casa própria, a gente precisa ter nossa casa própria. Então, a gente entrou numa furada querendo a casa própria, né, amor? Na verdade a gente pode, né? É bacana a gente comprar a nossa casa, né? É legal ter a nossa casa.
Mas o que se recomenda, né? O que os economistas, o que as pessoas que falam de finanças, né? Inclusive nós recomendam que você tenha sim a sua casa própria, mas quando você já tiver muito dinheiro, né? Você já esteja com a tua vida totalmente estruturada, que você já tenha liberdade financeira, né? Que você já tenha dinheiro investido, né? Então, assim, você tem que ter a tua liberdade financeira para você comprar a casa própria. E não ali no começo, né? No começo da vida, quando você começa a se encher de dívida, né? E a prestação da casa própria é uma dívida pesada, a gente sabe que é, né? É uma situação que faz você ficar preso naquele determinado lugar, então você não tem liberdade geográfica, né? A gente já comentou tudo isso numa outra live que a gente fez, inclusive ela tá aqui no nosso Instagram, tá lá no YouTube também, no Facebook, sobre alugar ou comprar um imóvel, então a gente já falou sobre isso também. E o que se recomenda, né? O que os especialistas recomendam? Que você compre a sua casa própria realmente quando você tem essa liberdade financeira e não quando você está iniciando a sua vida, né, conjugal, né, quando você pretende ainda ter filhos, porque você não sabe como que vai ser, né? Porque assim, vamos pensar junto. Hoje você e a tua esposa ou teu esposo, vocês têm um valor X de rendimento, né? Você ganha tanto, tua esposa ganha tanto, vocês dois ganham X. Então, o imóvel que vocês vão comprar hoje, ele não vai ser o mesmo imóvel que vai suprir as necessidades de vocês daqui 10 anos, ou daqui 15, ou daqui 20 anos, né? Então, hoje vocês casaram, né? Geralmente, quem casa não tem filhos ainda, né? Então, assim, vocês são em dois, né? Então, vocês casam, vocês são dois, a renda de vocês é menor. Então, se vocês forem fazer um investimento grande desse, né? Tomarem uma decisão tão importante como essa, o que vocês vão fazer, né? Vocês vão, de repente, comprar um apartamento de 1 quarto ou 2 quartos, mas que seja um apartamento ali de 50 metros quadrados ou 60 metros quadrados. Aí a família cresce, né? Daqui 5, 10 anos aí já, né? A família já tá aí, todo mundo aí, a criançada. Enfim, aquele imóvel acaba não suprindo mais a necessidade de vocês. Ou seja por filhos, ou seja por local, ou seja por trabalho, né? Geralmente, geralmente não. Algumas pessoas são transferidas, né? Trabalham em determinado estado, são transferidas para outro estado. Aí você acaba ficando com aquele elefante na tua mão. Bem isso, né? A decisão de comprar uma casa própria, primeiro, você tem que pensar bem a localização onde você vai comprar. Segundo, quanto que você tem disposto a pagar mensalmente, quanto que você pode tirar do teu orçamento para pagar e não comprometer o teu orçamento, porque o que acontece? Muitas vezes a gente compra e a gente compromete o nosso orçamento. Então é fundamental a gente fazer conta. Isso vai comprometer o nosso orçamento? Quanto que vai comprometer? Isso vai... Aí a gente começa a entrar naquele ponto onde a gente comprou a casa própria e a gente não tem mais vida, a gente só trabalha para pagar conta, a gente não tem lazer, a gente não consegue guardar dinheiro, a gente não consegue fazer reserva, a gente não consegue realizar nossos sonhos, realizar nossos objetivos. Então, qual que é o preço de comprar essa casa própria? É fundamental vocês fazerem isso no Foi papel. o preço que a gente pagou. Isso. Então, assim, é importante vocês analisarem, verem certinho. Claro, tem situações, vocês podem estar falando, não, mas eu não vou ter filho, eu não tenho... Tem muitos casais que não querem ter filho, vai viver só eu e meu marido, a gente tem um emprego que a gente gosta de trabalhar nessa empresa, a gente não tem pretensão de sair. Ok, mas isso vai comprometer quanto o teu rendimento? Isso é o grande ponto e é algo que a gente indica aqui no nosso canal. A gente mostra por números que muitas vezes não vale a pena você comprar um imóvel.
E é números. Como a gente fez na nossa live sobre alugar ou comprar imóveis, por taxas normais que você vê aí no mercado, você consegue comprar 3, 4 apartamentos pelo mesmo preço. Sendo que você pode viver na mesma qualidade, no mesmo padrão de vida morando de aluguel e depois comprar depois de um tempo. Então, entende, casais? Isso é importante ter em mente. Então é fundamental a gente analisar. E a gente caiu nesse pensamento, tanto meu pai, meus pais, como os pais da minha esposa sempre falaram, não, tem que comprar casa própria, é importante, você tem que comprar casa própria. Como quase todos os pais falam para os filhos. E aí a gente entrou nesse negócio. A gente entrou num consórcio, onde a gente deu um valor e a gente ia dar um bem nosso como entrada e para pagar o restante. E a negociação era que a gente ia ser contemplado. Consórcio é uma forma bem legal, bem interessante de você adquirir imóveis. As taxas são bem mais atrativas do que o financiamento, mas tem um grande ponto, que você não vai adquirir aquele imóvel no mesmo momento. Você tem que ir pagando o teu aluguel que você mora hoje e o teu consórcio, porque você vai ter que esperar ser contemplado. E geralmente você não é contemplado no primeiro, no segundo lance. Pode você ter sorte de ser contemplado no primeiro lance, mas aí você vai jogar com a sorte. Ou você pode dar um lance alto para dar um lance alto para ser contemplado, mas também não é garantia de você ser contemplado com esse lance alto. A gente entrou nessa, a gente conversou com o corretor dessa empresa de consórcio e ele tinha nos falado que se a gente desse esse bem, a gente ia ser contemplado, e a gente não foi. Então a gente ficou vários meses tendo que pagar o aluguel e o consórcio. Chegou uma hora que, como a gente não tinha feito o cálculo, começou a apertar o nosso orçamento familiar. E aí a gente não tinha como continuar bancando, a gente já tinha parado de fazer o lazer, por isso que a gente fala do lazer. A gente não tinha mais, a gente não guardava mais valores mensais para reserva ou para os nossos objetivos e sonhos. E a gente parou para pagar a parcela do consórcio. Então, e foi uma decisão, até mesmo o imóvel que a gente ia pegar, era um imóvel que, se tivesse dado certo, né, amor? A gente provavelmente ou teria alugado ou vendido o imóvel que não estaria nos suprindo mais. Então... não atendia mais as nossas necessidades. Justamente. Então, é fundamental ter esse cuidado. Você vai entrar com financiamento, ok? Tem alguns financiamentos, eu vou comprar um imóvel na planta. É uma outra forma de você comprar um imóvel mais barato. É bem interessante, mas lembre, quando você comprar um imóvel na planta, você vai estar pagando um imóvel na planta e vai estar pagando o teu aluguel até ele ser entregue. E até você mobiliar esse imóvel também, muitas vezes você vai ter que ficar em outro apartamento, pagando aluguel. Aí, casais, é números. Tem que entrar no teu orçamento, senão é um problema. Porque senão aí vai apertar, aí vocês vão entrar em dívidas, que é algo que a gente prega aqui, de vocês não entrarem. Aí começa a pegar cheque especial, empréstimo, atrasar cartão de crédito, aí começa a entrar na bola de neve. A gente não chegou a esse ponto porque a gente desistiu do consórcio, a gente perdeu todo esse dinheiro que a gente deu das parcelas. Falam que um dia eles vão reembolsar, mas eu acho difícil, porque tem as taxas administrativas do fundo e tudo, aí desconta tudo, provavelmente não vai se vir, vai vir um valor bem abaixo do que a gente pagou. Então foi uma decisão precipitada por crenças que a gente tinha lá na nossa infância da casa própria, que até pouco tempo atrás, como a gente fala, a gente tinha, em 2019, tá aí. Hoje a gente não pensa em comprar mais casa própria, né, amor? Não.
Hoje não mais. Mas era um pensamento nosso. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado para a gente analisar as melhores decisões, né? Pessoal, quer falar alguma coisa? O que a gente quer trazer aqui, né, com esses dois perrengues aí que a gente passou, né, em 2018 e em 2019? Com relação às nossas decisões, né? Então, assim, as nossas decisões, elas precisam ser bem fundamentadas, bem pensadas, né? Porque a gente está lidando com o nosso dinheiro, né? Com tudo aquilo que a gente construiu durante um tempo. E não só isso, né? Outras vidas também, né? A gente também está lidando com outras vidas, né? Com a vida do nosso cônjuge, com a vida dos nossos filhos, né? Então, essas decisões financeiras, elas precisam ser muito bem pensadas, né? Para que a gente não tome decisões que possam levar nosso dinheiro, assim, né? Que levem o nosso dinheiro, né? Que a gente perca dinheiro. Porque a gente sabe, né? Que a gente sabe que a gente faz aquele sacrifício para juntar, né, aquela grana para a gente poder investir, né? A gente sabe disso, né? Principalmente as pessoas, né, que são assalariadas, enfim, né? Então, você te retirar uma parte dos teus ganhos para investimento, para guardar, né, para realizar objetivos, a gente sabe que não é fácil, né? Te exige muita disciplina, né? Você precisa ser muito disciplinado para fazer isso, né? E lógico, tem gente que precisa fazer sacrifícios para isso, né? Então, assim, ou você guarda e investe, né, para realizar um sonho mais lá na frente, ou você gasta tudo nesse momento com coisas aleatórias, com lazer, enfim, com objetos, né? Então a gente sabe que tudo requer um sacrifício. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando realmente das decisões que a gente toma, né? Que precisam ser bem pensadas, que a gente precisa analisar muito bem, né? Quanto que a gente ganha para tomar uma decisão dessa, né? Tanto a questão da loja que a gente abriu, quanto a questão ali que a gente decidiu muito rápido em comprar esse imóvel. E não demorou muito tempo, assim, a gente teve esse perrengue todo aí da loja, se passaram alguns meses, surgiu esse negócio do apartamento e a gente tomou a decisão, assim, sabe? Simplesmente tomou a decisão achando que a gente estava fazendo um bom negócio e na verdade a gente não estava. A gente queria resolver um problema, né? E a gente acabou criando um problema bem maior, né? A gente queria resolver o problema da casa própria, só que daí a gente acabou criando um problema depois que a gente teve que sair desse apartamento também. A gente também descobriu que esse apartamento tinha dívidas, né? Ele tinha dívidas ali, que a proprietária tinha deixado dívidas, né, na prefeitura e que estava escondendo isso também. Então, enfim, foi, né, uma sucessão aí de erros financeiros que a gente tomou e que a gente está aqui para, né, aconselhar vocês a não tomarem, né, a não tomarem, mas a pensar bem, né, quando vocês vão tomar uma decisão tão grande como essa. Porque não é simplesmente assim, vamos ali comprar um aparelho de TV novo. Não é isso, né? A gente está falando aqui de montar um negócio, a gente está falando de comprar um apartamento, até mesmo comprar um carro, né? Quantas pessoas ficam endividadas porque decidem que querem trocar o carro, que querem ter um outro carro, né? Tem gente que fica endividada por causa de um automóvel, né? E outro ponto que a gente tem que analisar, que tanto um imóvel como um carro não são só os valores que você vai ter que pagar por ele. Por exemplo, um carro, no seu financiamento, vai ter todos os custos que ele vai, manutenção, as taxas dos órgãos, né, que é IPVA, licenciamento,
do apartamento, tem manutenção da casa, tem IPTU, tem condomínio, tem todas essas taxas chamadas de capital, que é para pintura do prédio, ou alguma reforma, alguma coisa. Então são outros custos que você tem que colocar na ponta do lápis. Não adianta você chegar, não, eu tenho um orçamento, encaixa no meu orçamento, porque a parcela vai ficar R$2.000, então ele vai encaixar no meu orçamento. Mas você está contando lá a taxa de manutenção, o IPTU anual, o IPTU, o condomínio, a chamada de capital, tudo isso, porque isso é taxa de lixo, todos esses custos você vai ter que calcular para trazer o melhor resultado, entende? Então, cuidado, vamos pensar, vamos analisar, vamos colocar no papel para a gente tomar as melhores decisões. E aí a gente tomar com cabeça tranquila, vendo todos os pontos favoráveis e contras para a gente tomar essa decisão. A gente não prega aqui que não deve não montar o seu negócio e não comprar um imóvel. Não é isso. A gente aconselha você crescer, ter empreendimentos, não só um, vários, ter vários imóveis também, não só o imóvel que você mora, mas se encaixar no teu orçamento. Isso é fundamental. Fazer um planejamento para tomar essas decisões. Tudo é planejamento. É organização da sua vida financeira, para você não comprometer e não ficar mais desafiador a tua vida, porque quando começa a faltar dinheiro, as brigas começam entre vocês e começa a cobrança, você não deveria ter tomado essa decisão, a gente não deveria ter ido por esse caminho. Aí um começa a jogar a culpa no outro, né? Então, é importante ter essa conversa e analisar certinho. E até mesmo, se vocês têm essa oportunidade, tem uma oportunidade de negócio, converse com alguém que é um empresário para ver as dificuldades que eles têm. Perguntem a opinião de pessoas que vocês confiem para tomar essa decisão. No imóvel próprio também. Converse com alguém que tenha conhecimento financeiro, se vale a pena ou não, se não vai dar um problema lá na frente. A gente conhece histórias de casais que compraram um imóvel próprio e depois de 3, 4 anos tiveram que vender, torrar esse imóvel para pagar a dívida dele mesmo e perderam todo esse dinheiro que eles investiram, fizeram móveis sob medida, tudo, tiveram que ir para outro apartamento alugado, entende? Então a gente tem que ter esse cuidado, né, amor? É isso aí, gente. Então, assim, ó, conselho nunca é demais, né, casais? Então, o que a gente deseja aqui para os casais, né? Que os casais eles tenham prosperidade, né? Que eles consigam alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. E realmente, gente, são só decisões, tá? São realmente decisões, porque a decisão ela tá na nossa mão, né? A gente nunca é forçado a fazer nada, né? Como eu e o Léo. A gente não foi forçado a abrir essa loja, a gente não foi forçado a comprar esse segundo imóvel que a gente queria comprar, né? Então, a gente não foi forçado, mas a gente acabou tomando uma decisão precipitada, né? Porque ali, sei lá, no calor do momento, enfim, a gente não pensou, né? A gente não usou da nossa racionalidade para isso e a gente acabou aí né, pagando caro por uma decisão tão precipitada, né? Assim, a gente também não pediu o aconselhamento de ninguém, simplesmente a gente conversou entre nós dois, a gente achou que era o momento, né? Tanto lá da loja que a gente já contou para vocês, quanto do segundo imóvel, e infelizmente a gente acabou dando ali com os burros na água, né? E até mesmo, a gente prega em não comprar a casa própria e a gente já tem a casa própria, né? Mesmo a gente não morando. A gente comprou esse imóvel porque foi uma ótima oportunidade de negócio. Como eu falei até no alugar ou comprar, uma das formas que valem a pena adquirir um imóvel é quando você compra na Minha Casa Minha Vida. A Minha Casa Minha Vida, as taxas de juros são muito baixas.
E quando eu comprei quando eu não conhecia a minha esposa ainda, eu comprei quando eu era solteiro. Então, toda a entrada do imóvel, eu utilizei o FGTS, que não rende nada, né? Que o governo não faz nenhum rendimento, que você não pode utilizar só quando você é mandado embora. Então, fica aquele dinheiro parado. E as parcelas eram menores do que o aluguel que eu pagava. Então, o valor da parcela que é pago hoje no financiamento do imóvel é menor do que o aluguel que eu recebo. Então, ele rende dinheiro. Então, por esse motivo, nesse caso, a gente recomenda adquirir o imóvel sem pensar duas vezes, tá? Mas sempre tem que pensar, tem que colocar no papel. Essa parcela vai entrar no meu bolso? E se eu pegar um apartamento, um imóvel do mesmo padrão, vamos dizer, um apartamento no mesmo prédio, quanto que eu pagaria de aluguel? Quanto que eu vou pagar de parcela? Pô, o valor está mais ou menos igual, pô, aí dá para se pensar em comprar. O valor está o dobro, a parcela está o dobro do que o valor do aluguel? Acho que não, né? Não vale a pena você conseguir viver na mesma padrão de vida com metade do custo. Então, é esse pensamento que a gente pensa. E aí, esse valor que sobra mensalmente, você pode investir e comprar futuramente esse imóvel bem melhor. A gente tem uma pergunta aqui do JW, canal do Casal Querido que acompanha a gente. Quanto do orçamento pode ser direcionado para a compra de uma parcela de um imóvel? A gente recomenda no máximo 30%. No máximo 30% dos teus rendimentos, para não comprometer a tua renda. Porque acima disso vai comprometer muito. Aí você não vai ter como aplicar os 50% de habitação, 30% de lazer e 20% de investir. Com 30% aí você sobra ainda 20% para pagar luz, alimentação do teu rendimento. Aí você consegue se encaixar naquele 50% de habitação mensal. É porque esses 30% que o Léo tá falando é aqueles 30% de investimento, né? É os 30% de investimento, não é? Você tem 50%. Vou dar um exemplo. Você ganha 10 mil reais. Você teria que, no máximo, pagar uma parcela 3 mil reais por mês de parcela. Porque 3 mil reais seria a parcela ou o aluguel que você poderia pagar. Aí teria mais 2 mil reais para você pagar luz, alimentação, tudo isso. E aí sobraria 5 mil, que 3 mil reais seria para lazer e 22 mil reais seria para investir. Aí você investiria 2 mil reais, 3 mil você teria a verba de lazer com a tua família e 5 mil reais para pagar teus custos fixos, né? Porque na verdade a pessoa vai estar ali guardando o dinheiro para comprar esse imóvel, mas ainda vai estar pagando aluguel, né? Ainda vai estar pagando todas as outras custas ali. Então, pessoal, é isso, né? A gente espera ter ajudado vocês a entender melhor um pouquinho, né? Sobre as decisões mal pensadas aí que nós como casais às vezes a gente acaba tomando, né? Quando você é um e você toma uma decisão, ok, você é um, né? Agora quando vocês já são um casal, né? Já tem uma família, enfim, vocês acabam tomando uma decisão ruim como essa, vocês acabam afetando a família toda. Então, a gente veio aqui através desses dois exemplos que a gente trouxe, né, de perdas bem grandes que a gente teve, né? A gente perdeu bastante dinheiro com isso, com esses negócios mal feitos. E justamente para que vocês pensem sobre as decisões, né? As decisões que vocês tomam aí como casal, né? Busquem auxílio de pessoas que já conhecem, que já sabem do assunto, né? Tanto para investir, né? Investir num empreendimento, quanto para, né, comprar a casa própria, enfim.
né, que vocês busquem essas orientações aí. E no caso de empreender, né, que vocês conheçam bem aquilo que vocês vão empreender, né, que vocês tenham know-how, que vocês saibam o que vocês estão fazendo, né. Se vocês forem empreender no ramo de alimentos, vocês já devem ter trabalhado no ramo de alimentos, ou vocês já devem ter algum conhecimento nesse ramo. E não fazer como eu e o Léo a gente fez, né? A gente não tinha nenhum conhecimento e a gente, né, caiu ali de paraquedas e se estrepou, né? Se estrepou feio. Então, pessoal, é isso, né? A gente quer deixar aqui para vocês essas orientações, né? Eu tenho certeza aí que muitos casais agora estão lembrando, né, das decisões aí que tomaram na vida e que acabaram perdendo, né, alguma quantia aí de dinheiro, que a gente sabe, né, que isso acontece, né? A gente sabe que acontece. Acontece e é normal na nossa vida, não só em relação a finanças, mas em tudo na nossa vida. A gente tem acertos e erros, né? E a gente aprende com nossos erros. Muitas vezes o nosso intuito com essa live foi vocês não cometerem os mesmos erros que nós.